Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a arquitetura de sistemas. Vamos esclarecer alguma coisa a respeito de terminologia, para que, eventualmente, no andar de curso a gente não tenha confusões, certo? Em primeiro lugar, muito frequentemente eu vou estar usando o termo design versus arquitetura. Então, o que é design? Design é dentro do teu código, é aquele código que começa no começo, termina no fim, cai por gravidade e que você consegue olhar como uma espécie de base de código. Então a base de código é o design, é aquilo que você, é a forma com que você desenha o teu código. A arquitetura já é o conjunto de pequenos designs conversando uns com os outros. Ou seja, é um conjunto de componentes que conversam entre si formando um sistema. Então a forma com que você coloca esses componentes e faz com que eles conversem entre si, isso é a arquitetura do sistema, certo? Então design é um componente e como você desenha ele. A arquitetura é como você espalha os componentes no teu universo e faz com que um fale com o outro, certo? Eu já vi muito material que trabalha com 3 tipos de termos, ou até mais, fala sobre arquiteturas monolíticas, SOA e microserviços. Então vamos lá, eu acho que é um erro colocar SOA no meio dessa história. Por quê? Porque toda arquitetura moderna, seja ela mais monolítica ou mais indo para microserviços, ela é orientada a serviços. Né? Ninguém hoje em dia implementa um servidor de mapas ou um enviador de e-mails, as pessoas usam serviços para isso. Tanto que se você pegar a literatura a respeito de SOA, você vai perceber que os livros a respeito mostram uma realidade muito de antigamente. Você olha aquilo e diz, meu, isso aqui não condiz com a minha realidade atual. Então na prática a gente nem vai falar sobre SOA porque hoje em dia tudo é SOA. Todas as arquiteturas de uma forma ou de outra são orientadas a serviço. Isso não chega a entrar no mérito entre arquitetura monolítica e microserviços, certo? A arquitetura monolítica, você meio que intuitivamente deve saber o que é. É o tipo de coisa que você olhando de longe fala assim, pô, tá vindo uma nave espacial gigante, não importa se ela tem um monte de caças em volta e coisa assim. Pense no Independence Day. É aquela nave gigantesca, você diz, caramba, é um monolito. Ok, então, seja uma, seja duas, seja vários componentes, porque as arquiteturas monolíticas têm vários componentes, geralmente. No mínimo você tem banco de dados e o código, né? E às vezes front-end e back-end, mas ainda assim é uma arquitetura monolítica. Mas olhando você sabe, você diz, aqui é um monolito, é uma coisa grande e gigantesca e que tudo está meio que dentro do mesmo lugar, mesmo casco, digamos assim. Tá? Já a arquitetura de microserviços é uma arquitetura em que você vê vários componentes com muita facilidade. Você vê o componente que faz isso, o componente que faz aquilo, você vê as diversas aplicaçõezinhas conversando entre si. Então, na vida real, forma-se uma espécie de gradiente que vai desde o monolito mais monolítico que você possa imaginar e vai se quebrando em pedacinhos até chegar na arquitetura de microserviços mais quebradinha, digamos assim, que você pode imaginar, em que cada componente é realmente atômico, ou seja, foi dividido até onde não dava mais, certo? Já essas arquiteturas mais modernas de microserviços são uma consequência natural que a gente começou a perceber que na web a gente podia dividir as coisas e fazer com que componentes se comunicassem. Então o que era um monolito virou 2 componentes, 3 componentes, 4 componentes, 5, até que foi indo ao extremo em que determinadas equipes de desenvolvimento tentam chegar nos microserviços atômicos, ou seja, não é possível mais dividi-los. Isso tem vantagens, tem desvantagens. Tá? Então, mas a arquitetura de microserviços basicamente é isso, vai dividindo até não poder mais, você chega no outro extremo, que de um lado você tem o monolito, do outro você tem o extremo que são os microserviços, que são aqueles muito pequenininhos. Mas você tem todo um espectro no meio, entre serviços de tamanho médio, serviços de tamanho um pouquinho menor, serviços mais grandinhos, e geralmente em produção e na vida real, e nos sistemas de verdade, você não tem sempre os microserviços pequenininhos e nem sempre um monolito, você geralmente tem um meio termo ali nesse espectro que fica no meio. A maior das vantagens, a meu ver, são as bases de código muito pequeninas. Então se você consegue escrever um componente em uma linguagem muito expressiva como Python e consegue fazê-lo em 50 linhas, puxa, é um código de 50 linhas, você tem a probabilidade de ter um bug ali é muito menor e se tiver é muito fácil de corrigir. Você, numa passada de olho, você já entende o código todo.
Isso é muita vantagem. Além do que, digamos, você escreveu o teu microserviço em 80 linhas de PHP, 80 linhas de PHP, se você quiser mais pra frente, você joga aquilo fora e reescreve em C, C++, C Sharp, Java, a linguagem que você achar melhor. Isso, inclusive, é uma outra grande vantagem dos microserviços. Você sai um pouco daquela amarra que tinha até então no monolito, que se o teu monolito foi escrito em Java, você tem uma arquitetura em Java. Nos microserviços você consegue criar componentes com diversas linguagens. Um componente é C Sharp, outro componente é Java, outro é Python, outro é Ruby, outro é PHP, outro é Prolog. E assim você usa a melhor ferramenta para resolver cada problema específico. Fora isso, como você tem canais de comunicação entre os componentes, você consegue fazer um sistema que é muito mais resiliente a falhas. Quer dizer, você consegue criar no meio do caminho componentes de resiliência, digamos assim, que são, por exemplo, filas persistidas. Então, cada componente tem na sua entrada uma fila, digamos, SQS, que é persistida. Então, se o teu componente está falhando ou está fora do ar, você fica acumulando mensagens na fila e quando ele voltar, ele consome as mensagens e bola para frente. O sistema, nos casos mais comuns, consegue se recuperar sem ninguém ter que botar a mão, a não ser, claro, subir o serviço por qualquer que seja o motivo que ele tenha caído. Então, a tua arquitetura consegue ficar muito resiliente, e isso é muito bom. Além do que, agora a gente tem um problema muito menor de concorrência. A não ser que você tenha feito um banco de dados centralizado ou algo do gênero, mas mesmo assim você consegue ter muito mais paralelismo, quer dizer, o teu código está executando em várias máquinas, em vários sistemas, em vários locais diferentes. Então eles estão rodando realmente em paralelo. Quando você tem duas máquinas rodando os códigos, são paralelos, duas ou mais máquinas. E você diminui a tua concorrência, tá? Existe uma linha filosófica do lado dos microserviços que diz que cada microserviço deveria ter o seu banco de dados. E mesmo que não seja o caso, mesmo que você ache isso um exagero, prefira usar um banco de dados centralizado, ainda assim você consegue ter um cache em cada um, ou ter pelo menos salvar os principais elementos em cada um dos seus microserviços. Isso é bem interessante, diminui bastante a questão de concorrência, facilita a escalabilidade e tudo mais. Fora isso, o teu ciclo de vida de cada componente geralmente é muito mais curto, quer dizer, você tem ainda a concepção, o planejamento, a implementação, a homologação, botar no ar, mas esse ciclo tende a se repetir muito pouco. Enquanto no monolito esse mesmo ciclo se repetia frequentemente para o sistema inteiro, agora você tem componentes que depois de 3 ou 4 ciclos desses, você nunca mais vai mexer. Então você tem um componente que trabalha com a API de envio de e-mails. Uma vez que ele está funcionando, você não mexe nisso nunca mais. Você vai mexer nos sistemas novos ou mais recentes. E os subsistemas antigos ficam lá funcionando, você não precisa se preocupar com eles. Então o teu ciclo de vida ainda é bem parecido dentro de cada componente, mas você repete muito pouco para cada um deles. Isso é bem positivo, bem legal. Fora isso, alterações em um componente ainda exigem a homologação do sistema todo, tá? Mas assim, geralmente você tem subsistemas isolados o suficiente para que isso não seja um problema tão grande. Então, novamente, é muito difícil que sistemas muito distantes uns dos outros, por exemplo, a exclusão de usuários e a compra de um item da tua loja, é muito difícil que um afete o outro, entendeu? Então, é bom homologar o sistema todo, mas você consegue criar testes que são mais críticos até os menos críticos, e a homologação do sistema inteiro fica um pouco menos crítica do que era antes no monolito. As desvantagens existem, e elas são interessantes, porque antes, no sistema monolítico, o teu grande desafio era controlar a complexidade do design. Então, dentro do teu código, do começo até o fim, você tinha ali o design que deveria se manter são. Nas arquiteturas de microserviços, você tira um pouco a complexidade do design. Lembra que eu falei, você consegue um componente de 50 linhas de código, mas você transfere essa complexidade para a arquitetura, ou seja, você tem muitos componentes com muitos contratos entre si, que precisam ser mantidos ou atualizados. Você precisa começar a fazer testes entre 2, 3, 4, 5 componentes dentro do teu sistema. Então isso pode ser um grande desafio, e de fato, a complexidade às vezes pode chegar a ser tamanha que você precisa caprichar muito em documentação para que a equipe de desenvolvimento consiga entender o fluxo de informação dentro dos teus microserviços. E relacionado ao fluxo de informação, como os teus dados estão pulando entre um componente e outro, pode se tornar um pouquinho difícil você manter a rastreabilidade dos teus problemas.
Então, às vezes, um componente está gerando dados errados, que está sendo consumido por um outro componente que ignora, que passa para frente para outro componente, que começa a dar problema e que explode finalmente num quarto componente, e você tem que rastrear a origem até descobrir que é um componente que, a princípio, não parece estar relacionado, é ele que tem o problema. Então, rastrear os problemas também pode ser uma dificuldade, enquanto numa arquitetura monolítica você punha lá um debugger e ficava passo a passo olhando o código acontecer. Já no microserviço você tem muitos componentes e isso já é mais complicado de fazer. Então, rastreabilidade de erros é uma dificuldade do sistema de microserviços, é um desafio e tem muitas soluções por aí para fazer isso funcionar. Os desafios, a princípio, são o deploy, porque se antes no monolito você simplesmente pegava uma base de código e subia, agora você tem muitos componentes com muitos contratos e você precisa fazer o deploy de um componente, às vezes seguido do deploy de outro, evitando, claro, downtime e tudo mais, mas esse deploy tem que ser geralmente orquestrado. E em segundo lugar é o check de saúde de cada componente. Se antes você tinha um componentão monolítico, que se falhasse, ele falhava e ficava óbvio e evidente, agora você tem muitos componentes que não necessariamente estão todos relacionados entre si. Então, às vezes um está falhando e você demora muito tempo para perceber. Lembra do exemplo que eu dei da remoção de usuários. O usuário quer excluir a conta dele, isso é uma coisa que acontece raramente. Então pode ser que o usuário tenha tentado excluir a conta, não tenha conseguido, outro usuário depois tenha tentado e não tenha conseguido, e aquele componente que está um defeito você não vê, a não ser que o usuário reclame. Então fazer o health check disso aí pode ser um desafio. Você detectar que cada componente está funcionando redondinho pode ser também um desafio. Então o resumo dessa questão do grau de componentização, a meu ver, e pelo que eu tenho de experiência, é o seguinte: você tem componentes muito grandes, como no monolito, problema. Você tem uma série de problemas e poucas soluções. Se você tem componentes muito pequeninos e atômicos, problema também. Você tem muitos problemas, é muita dificuldade de entender lógica de negócio rodando dentro desses servicinhos muito pequenos. Então, a minha experiência tem me levado a acreditar no modelo que eu chamo de mezzoserviços. São serviços de tamanho médio, em que você tem unidades que cuidam de negócio componentizadas. Então, componente muito grande, problema, componente muito pequeno, problema também. Existe ali um meio termo que eu acho que é o caminho certo a ser seguido. Por hoje é só. No próximo vídeo a gente vai falar sobre arquiteturas orientadas a eventos, para daí então a gente cair de fato no crossbar. Fique ligado, até a próxima. Falou!